Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem a chance dela não fazer muito sentido para você, né? Os alunos que estão matriculados, eles veem essas aulas numa ordem pré-definida, né, montada numa playlist do Canvas. Eu deixei uma playlist semelhante aqui no YouTube, então talvez se você assistir as aulas na ordem, faça mais sentido, né, ou tenha mais utilidade. De toda forma, né, a ideia é deixar as aulas públicas para que possa servir para alguém, né? Tomara que ajude quem estiver assistindo. Nas aulas anteriores, eu pintei a textura de alguns assets da minha cena, né? Eu estou concentrando nesse asset aqui por enquanto, né? Eu não vou pintar todos os assets, não vou gravar eu pintando todos os assets por causa do tempo de aula mesmo, né? E nessa aula aqui, o que a gente vai cobrir são mapas de reflexão, sombreamento ou mapas de relevo, né, que é um outro aspecto que eu posso pintar na superfície do meu objeto, tá? Então, vamos concentrar aqui por enquanto no shader, né? Então, eu tenho aqui meu shader. Eu tenho dois shaders aqui, na verdade. Eu tenho o Principled e o Emission. O Emission eu estou usando só como pré-visualizador aqui da minha cena, né? Então ele está mostrando meu objeto atualmente. Eu vou trocar para o objeto, para esse material aqui, para desenhar o objeto com as opções de tratamento visual mais complexas, né? Então agora minha superfície ela pode ou não ser metálica e ela pode ou não, por exemplo, ser lisa ou rugosa, né? Então eu tenho agora esses controles aqui, né, de superfície. Eu vou mudar dois deles para mostrar como que eles podem afetar a minha superfície, né? Então eu vou transformar meu objeto num objeto que é muito metálico e totalmente liso. E aí ele ficou espelhado, mas um espelho que herda a cor do objeto. Então ele ficou ao mesmo tempo totalmente espelhado, né, mas sem perder a cor da pintura. Então eu mudei completamente como que meu objeto reage. Se eu mudar, por exemplo, esse valor, ele continua sendo liso e reflexivo, mas agora os brilhos eles começam a afetar a cor. Então aqui onde a luz é mais branca, né, ela está tampando a cor do meu objeto, né? Se eu tirar aqui esse aspecto liso do objeto, ele vai ficar totalmente rugoso, ele não vai ter mais esse reflexo, né? E qual que é o ponto interessante? Eu posso substituir esse slider aqui, ó, eu posso substituir ele por uma imagem. E qual que é a vantagem de substituir um espaço desse por uma imagem? Significa que eu posso falar que um pedaço do meu objeto, né? Deixa eu colocar meu cursor aqui. Um pedaço do meu objeto é liso e outro objeto, parte do objeto é rugoso. Eu também posso falar que, por exemplo, que essa parte aqui, ela não é metálica, né? Então ela vai brilhar normal, falar que ela é plástico, e essa parte aqui eu posso falar que ela é metálica, né? Então eu tenho uma liberdade de ter múltiplos resultados na mesma superfície. E isso me libera de ter que fazer múltiplos materiais, ou seja, com um material só eu cubro o meu atlas inteiro, né? Ou seja, vários objetos usando um único material, né? Se a gente for aqui na minha lista de materiais, né? Eu vou ter só um material. Então isso facilita bastante o trabalho, né? Você não tem que ter múltiplos materiais para poder fazer seus objetos em cena. Isso vai otimizar o seu jogo também. Quanto menos material, mais otimizado. Quanto menos imagem, mais otimizado, né? Então se você puder concentrar vários objetos num único material, é útil também. Então, e eu posso ter coisas muito específicas. Por exemplo, eu posso ter uma variação de rugosidade que segue essa mancha aqui. Então, eu posso falar que aqui é uma rugosidade diferente dessa área verde, né? Então, eu posso ter na mesma face vários valores diferentes em vez de um valor só para o objeto inteiro, que é o que está acontecendo aqui. Então, isso é bem vantajoso e já é um motivo para usar, tá? Quanto à pintura desses elementos, o Blender ele tem esse material que tem todos esses aspectos aqui, que é metálico, rugosidade, índice de refração, transparência. Ele ainda vai ter o mapa de relevo normal, subsurface, que é uma forma de fazer pele, mármore, vela, especular, que seria o brilho, esse brilho mais esbranquiçado, né? Ele é especular. Transmissão, que vai ser algo semelhante à refração de luz. É, o clear coat seria camadas de tinta por cima
de outra superfície, vocês podem pensar, por exemplo, na tinta automobilística, né, a pintura que vai por cima de um carro, né? O sheen, que é muito comum para a gente usar para tecido, o emission, que é para fazer coisas acesas, e o thin film, é, que é um controle de espessura de película, né? Então, muito interessante, muitos inputs, mas antes de eu sair pintando esses inputs, é bom saber quais inputs que realmente vão ser compatíveis com o meu motor, né? Então, se eu vier aqui na Unity, por exemplo, né, a Unity ela tem um material padrão quando você cria um objeto, que vai ter uma lista de inputs de imagem. Então, não adianta eu pintar esses fatores todos se não tiver onde encaixar a imagem. Então, se eu pintar, por exemplo, é, é, esse valor de subscattering surface, né, e colocar uma imagem aqui, quando eu chegar na Unity, por exemplo, ele não possui esse valor para eu poder encaixar nesse material. Então não tem por que eu pintar isso. Eu vou ter que resolver meu objeto sem essa variável, né? Então aqui na Unity rapidinho para a gente ver, ele tem o base map, o metálico, o mapa de normal, o mapa de altura, né? O mapa de oclusão, né? E ele tem ainda uns mapas adicionais de detalhe que seria uma camada por cima do seu objeto. Só que a Unity também tem outros materiais, então tem uma lista de materiais. Eu gosto de pegar o Autodesk Interativo, porque o Autodesk Interativo ele tem uma lista de configurações semelhantes à do Blender em nomenclatura, né? Então ele vai ter o Base Color, o mapa de normal, o mapa de metálico, o mapa de rugosidade, o mapa de emissão e o mapa de ambiente occlusion, né? Então ele tem todas essas opções aqui. Então se eu for criar um objeto no Blender para trazer para Unity, eu vou ter nos materiais alguns dos espaços só para cobrir aqui, né? Se eu pegar um outro motor só para exemplificar, se eu estivesse fazendo, por exemplo, para Godot, a Godot vai ter a mesma coisa, né? Vai ter um espaço para cor com espaço para textura aqui. Então ele vai ter metálico, rugosidade, emissão, mapa de normal, todos esses a gente viu lá no Blender. O Clear Coat, que tem no Blender também. Né? Ele ainda vai ter alguns como anisotrópico, né? O Ambient Occlusion do mesmo jeito que a Unity tem, né? Mapa de altura, o height map, subscattering surface, né? E ele vai ter mais vários outros que a gente não tem no Blender. Então ele tem mais opções ainda do que no Blender, o que diz que eu posso usar todos os inputs do Blender e ainda posso criar mapas adicionais que eu só vou ver o resultado aqui no motor. Então essa pesquisa inicial é importante. Quais são os mapas que você vai usar durante a sua pintura, né? Os que são importantes para eu cobrir aqui são os que são mais compatíveis, né? Os que são mais comuns, né? Então, eu vou cobrir aqui metálico, rugosidade. No caso do especular, a cor da especular que está aqui, ela é muito parecida. O especular e o metálico eles atuam de um jeito muito semelhante e geralmente eles são eliminatórios. Então, no motor, quando você liga metálico, você está desligando o especular. Quando você liga o especular, você está desligando o metálico. Então, só um dos dois já faz o trabalho para mim, né? É, eu vou cobrir transparência, mapa de normal e emissão, né? Então, a minha emissão ela vai ter um espaço aqui para eu colocar aqui. Então, eu quero pintar um pouco de cada um para mostrar como que isso afeta a superfície, né? E aí, a partir daí, né, a gente vai organizando, né, os nossos objetos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, já que eu vou substituir o metálico por um mapa, né? Então, eu vou fazer a mesma montagem que eu fiz aqui, né? Vou puxar aqui o é, é, o meu conector aqui, né? Vou soltar e vou pedir para ele criar uma imagem, né? Ligado na cor para afetar um mapa de metálico. Esse mapa vai usar o mapa de UV do mesmo jeito que os outros. Como eu disse, isso aqui ó, é uma boa prática,
Mas se você não tiver ligado, ele vai puxar automaticamente o UV que estiver ativo. Então, se nada estiver ligado, ele vai usar o UV. E nesse caso, eu vou deixar desligado só para ficar um pouco mais limpo. Eu vou ligar várias coisas aqui, eu não quero poluir a interface enquanto eu estiver explicando, né? Mas no final, é interessante que você faça essa ligação em todos, né? Para falar que todos estão usando o mesmo UV. Tá? Eu vou criar uma imagem aqui para pintar o meu mapa de metálico, né? Então, eu vou criar uma imagem nova aqui. É, eu vou chamar de Atlas Metal. Eu estou usando 2048 nas minhas imagens. Não preciso do mapa de metal de 2048. Eu posso fazer ele com 1024. Né? Então eu não preciso fazer ele maior do que o tamanho da imagem. Então, se eu tenho um mapa de UV, o tamanho da imagem ele pode variar entre 2048 e 1024, não tem problema. Mas eu vou manter todo mundo alinhado aqui. E aqui, ó, na hora de escolher, eu não vou escolher a cor é, preta, nem vou escolher a cor branca, eu vou escolher 50% aqui do meu valor. Então, o 50% vai substituir esse cinza aqui, ó, ele vai equivaler a 0,5, né? Então, o que vai acontecer com esse campo aqui, ó, que ele tem essa bolinha cinza, então só vai afetar esse campo aqui tons de cinza. Ele não vai, as cores não vão fazer diferença, né? Todo que tiver apenas cinza aqui, ó, é afetado por tons de cinza preto e branco, né? Preto, branco e as variáveis. Os que tiverem amarelinho vão ser afetados por cor RGB. E os que são azulzinho, eles estão afetando as coordenadas x, y, z. Eles são vetores, né? Então, quando eu criar uma imagem para cá, eu tenho que pensar qual que é o tom de cinza que eu estou usando, né? Então, vamos de novo aqui. Atlas Metal. Estou colocando 2048 só para manter o padrão das minhas imagens. E vou colocar aqui um valor de 0,5. E vou criar aqui uma nova imagem, né? Então, essa imagem aqui, ela está equivalendo a o valor de 0,5, né? Quer dizer, aproximadamente, porque é o jeito que ele interpola os tons de cor é um pouco diferente do jeito que ele interpola o valor matemático, né? Mas ele faz a substituição disso aqui. E o que vai acontecer agora? Agora eu tenho uma camada de pintura, né? Eu tenho um layer de pintura, que é um layer preto e branco para definir aonde é metálico e aonde não é metálico. Vamos ver como é que isso funciona de uma forma bem exagerada, né? Então eu vou vir aqui no meu Texture Paint, né? Eu quero isolar aqui minha lata de lixo, né? E vamos definir que vai ser metálico, né? Eu vou pegar aqui a minha seleção de faces, né? É, deixa eu colocar aqui, ó. Eu quero definir que o meu cesto aqui, né? Ou seja, essa parte aqui, ela não vai ser metálica e o resto todo vai ser. Inclusive, eu vou pegar essa beiradinha aqui, ó. Então, isso aqui não vai ser metálico e o resto vai ser metálico. Eu vou definir bem grosseiramente assim, coisas que são e não são metálicas, né? Eu posso definir tons intermediários, a coisa é meio metálica, mas isso não existe na vida real. Na vida real, ou o objeto é metálico ou não é metálico, né? Ou ele conduz eletricidade ou ele não conduz eletricidade, né? E aqui, ó, eu vou pegar essa parte aqui, lá no meu Texture Paint. E na hora de pintar, tudo que não for metálico, eu quero zero. Então eu quero a cor preta. Então a gente vai substituir aqueles valores matemáticos por zero, meio e 1. Né? Então zero e também as variações intermediárias disso. Então aqui, ó, eu vou falar que nada disso aqui é metálico. Né? Então vamos pegar aqui o, a cor no mínimo aqui. Não peguei, né? Eu peguei um tom diferente aqui, né? Então
É, eu não quero pressão. Tá pintando. Gradiente, né? Aí, deixa eu tirar o gradiente. Aí, agora sim. Então essa parte do objeto ela não é metálica. Se eu inverter minha seleção e eu quiser que essa área seja completamente metálica, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um tom branco e vou pintar aqui. Então essa área aqui ela é 100% metálica. Então agora eu tenho áreas que são totalmente metálicas e que elas não são nada metálico. Eu posso definir, por exemplo, tons intermediários, né? Eu posso vir aqui e pintar com um tom de cinza, né? Aonde eu acho que meu metal não vai estar 100% metálico. Onde é que isso aconteceria dentro de um objeto como esse? Isso aconteceria aonde está sujo, né? Então, se meu objeto ele tem sujeira, né? Então vamos vir aqui e vamos colocar sujeira nele. Aonde ele é sujo, ele não é totalmente metálico. A própria poeira vai tirar o aspecto metálico dele. Então, vamos pegar uma cor mais clara ainda, né? Quanto mais claro, mais engordurado vai parecer que está a minha estrutura. Se eu pegar totalmente branco, ele perde completamente o aspecto metálico, né? Então, eu posso vir aqui e definir, né, aonde eu acho que vai estar mais sujo, né, e consequentemente não vai estar tão. Vamos pegar aqui, ó, vamos deixar mais escuro. Então aqui vai ser bem sujo, então aqui provavelmente não vai ter quase nenhum efeito do metálico que tem no resto, né? Então aqui eu vou ter um controle da sujeira do meu objeto, né? Quero pegar umas manchas meio grandes assim. Então vamos pintar do lado de cá. Eu quero pintar um pouco mais claro ainda, né? Então agora meu objeto ele tem áreas que não são tão metálicas, né? Então eu consigo definir sujeiras diferentes aqui, né? Nessa parte aqui, ó, eu não acho que eu preciso fazer nada ficar nesse aspecto. Ele é não metálico, eu vou lidar com ele de outra forma, né? Mas isso aqui, ó, é interessante de novo, se você tem um objeto que é metálico, né, e que está engordurado, né, né, a mesma coisa, se você quiser fazer um objeto que é sujo, ou um objeto que está danificado, né, qualquer coisa que afete a superfície metálica, só você ir pintando com tons mais escuros. À medida que for chegando perto do preto, você vai perdendo completamente os tons metálicos. Então, revisando aqui, ó, branco quer dizer que é metálico, cinzas claros é um pouco metálico, né? Quanto mais escuro, menos metálico é. Se for totalmente preto, então quer dizer que esse objeto ele não tem nada de metal nele, né? Ele está completamente não metálico. Vamos ver o próximo tipo de imagem que eu vou ter aqui. Eu vou aproveitar para salvar daqui a pouco, mas por enquanto eu vou só criar, né? Eu vou criar aqui uma nova imagem que vai afetar a rugosidade. Então vamos vir aqui, Image Texture do tipo Color. O processo é o mesmo. Eu vou pegar uma imagem e vou chamar de Atlas Rug. O ideal, toda vez que você criar uma imagem, você já salvar ela na pasta, né? Atlas Rugosidade. 2048 por 2048. Aqui eu estou pegando 50% de cinza do mesmo jeito, né? E aqui é a minha rugosidade. Rugosidade é o tanto que o objeto é liso ou poroso. Então, se a gente imaginar a superfície do objeto, né? Se a gente imaginar a superfície da face aqui, ó, imagina que se a superfície ela é completamente lisa, né? Então toda a luz que vai bater nela vai refletir exatamente no mesmo ângulo que ela incidiu. Então, um objeto que é muito liso, ou seja, ele é pouco rugoso, ele fica
quase que um espelho, né? Olha. E quando eu estou falando que ele é rugoso, eu estou falando que a superfície dele é cheia de irregularidades. Isso quer dizer que quando a luz bate aqui, ela às vezes vai retornar num ângulo muito diferente, porque ela vai encontrar um obstáculo, né? Então ela vai retornar em cada lugar que ela bater, ela vai retornar num ângulo diferente, né? Então ele vai ficando áspero, assim, né? Fosco. Então esse é um controle de rugosidade. Se eu colocar um mapa de rugosidade aqui, que é a minha imagem meio a meio, então ele não é nem 100% liso, nem 100% rugoso, né? Então ele vai ter algumas variações na superfície, né? E aí a lógica é a mesma. Lá no meu texture paint, se eu for na camada de rugosidade, se eu pintar uma área com um tom muito claro, quer dizer que é muito áspero, né? Então, se eu vier aqui e pintar essas áreas aqui, ó, vai parecer que tem gordura mesmo na coisa, vai parecer bem áspero, né? Então, mais ou menos seguindo a mesma lógica da outra pintura, né? Eu vou pintar aqui aonde eu acho que vai ser bem rugoso. Talvez eu não queira 100% rugoso, talvez eu queira só altamente rugoso, né? E a mesma coisa aqui, ó, aonde eu achar que, né, né, meu objeto ele vai ter essas variações de rugosidade, eu vou só carimbar aqui. E no caso da rugosidade, ela vai ser mais ou menos alta para o meu modelo todo por causa da quantidade de sujeira que eu pintei, né, na minha textura. Então tudo aqui está meio sujo, né, nada que é 100% lisinho, né? Então meu objeto ele não vai ter áreas limpas, então ele vai ser todo de tom de cinza para tons claros, né? O que vai acontecer é que talvez nessas áreas aqui onde tem o adesivo, talvez eu queira que seja bem mais rugoso, né? Para parecer que tem. Vamos pegar aqui, ó. Então aqui, ó, talvez eu queira que pareça que tem a cola mesmo, ainda está aqui a cola do adesivo que estava aqui antes, né? Então talvez eu queira que faça essa diferença aqui. Então isso aqui é a rugosidade do objeto, né? Provavelmente aqui vai estar muito sujo, né? Então vai ser bem rugoso também, né? Vamos pegar um tom mais claro ainda. Acho que vai ser mais rugoso aqui embaixo, mais rugoso nas laterais, né? E ao mesmo tempo eu talvez queira uns. Aqui por onde eu vou querer bem rugoso. E eu vou querer uns lugares que continuem relativamente lisos, não 100% liso, mas relativamente liso, para poder dar a sensação de que ainda tem uma variação na superfície, ou seja, quando a luz bater, eu quero ver essa diferença aqui na superfície. Vai dar um aspecto mais sujo para a coisa, né? Deixa eu pegar aqui um noise, talvez. Tá, esse aqui tá bem preto, vamos fazer ele ficar mais clarinho. Carimbar umas. Vou carimbar aqui geral. Então, tá bom. Então, dá para ver aqui, ó, que a rugosidade está variando. Se eu for no meu shading, vamos comparar cada um desses aqui, ó, sem a cor. Vou desligar a cor, vou desligar a rugosidade. Então, aqui é meu controle de metálico, onde que é metálico e onde que não é. Então, dá para ver as manchas de sujeira. Aqui vai ser meu mapa de rugosidade. Vai me falar aonde que está grudando sujeira, né?
É, E esse primeiro aqui é meu mapa de cor, né? Se eu quiser ver cada uma dessas imagens isoladamente, eu posso usar esse mesmo arranjo que eu fiz na aula anterior, né? Eu posso usar esse mesmo arranjo para cada uma das minhas camadas, né? Então, eu vou colocar o meu metal aqui para a gente ver o que, que é o mapa de metal pintado dentro desse espaço, né? E o que, que é o mapa de... Deixa eu desligar isso aqui, eu fiz errado. Aqui, ó. Então, esse é um mapa de rugosidade. Só para a gente poder ver, né, quem é quem aqui, ó. Então, essa é a minha rugosidade, esse é meu metálico, né? Então, eu consigo ver ele isoladamente aqui se eu quiser, né? E, né, Nádia, eu não preciso ver mais do que isso aqui, né? Eu posso até deixar meio tampadinho assim, se eu quiser, né? Funciona mais ou menos como se fosse o olhinho do GIMP, do Krita, né? Então, eu consigo ver isso. O próximo mapa que eu tenho aqui na minha lista, se eu estou seguindo ela, é o alfa, que é a transparência. Nenhum dos meus objetos até agora precisou de transparência, né? Então eu vou pintar um objeto à parte para poder fazer a informação da transparência, tá? E a transparência, ela vem da própria imagem aqui, ó. Então minha própria imagem, ela vai ter um controle de transparência. Então aqui no meu caso eu estou usando a cor do objeto. E a própria cor do objeto vai me falar o que, que tem de transparência nela. No caso aqui, minha imagem, ela não possui transparência nenhuma. Se eu pedir para ele mostrar o alfa aqui no canto, ó, não tem transparência nenhuma. Tudo é opaco, tudo é branco, né? Aqui eu vou voltar para cor e alfa. E eu vou pintar alguma coisa de alfa no meu objeto, né? Então, vou puxar isso aqui para baixo para a gente poder ver o que, que eu estou puxando aqui, ó. Então, o meu alfa, ele vai ligar daqui para cá. Então, a minha imagem, a minha cor, vai gerar a transparência do meu objeto. Vamos maximizar aqui para a gente poder ver melhor. Então, minha cor aqui, ó, ela está fornecendo transparência para o objeto, tá? Se eu minimizar e voltar para cá, vai ficar meio emboladinho aqui, né? Fica um pouco difícil de ver. Por isso que eu desci ele para que mais fácil para vocês enxergarem, né? Então, dá para redesenhar a linha de conexão, mas, né, quero reduzir o número de interfaces que eu estou mostrando em aula por enquanto. Então, meu Atlas está ligando o alfa aqui. O que, que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos pegar um objeto que. Vamos voltar aqui para o meu resultado, né, meu principal. E vamos pegar um objeto. Deixa eu pegar um objeto que eu possa pintar alfa nele. Então vamos pegar essa plaquinha aqui, esse plano, né? Vamos pensar que nesse plano aqui, ó, eu vou pintar graminhas, né? Eu vou fazer gramas nesse plano, né? Então vou lá no meu Texture Paint. Mesma coisa, eu vou isolar ele aqui, né? Eu estou usando a visão local para poder isolar o objeto. E esse objeto ele também vai ter controle de rugosidade, ele também afeta os outros mapas, mas o que eu quero fazer nesse aqui é só o alfa, tá? Então, vamos pensar que eu quero fazer nesse objeto aqui, ó, umas graminhas assim, né? Tipo um matinho, né? Vamos fazer ele soltinho assim. Acho que nem precisa ser tantas, não. Vamos fazer tipo uma maior zona assim, né? É, e duas médias assim. Acho que isso aqui dá o bastante. Então, nesse caso aqui, eu quero que todo o entorno aqui seja transparente. Então, eu vou vir aqui no meu mix aqui e vou trocar para Erase Alpha, tá? Então, eu vou vir aqui e vou pedir um Erase Alpha. Né? No meu objeto aqui, ó, se eu pegar, vou pegar um pincel normal, é, e vou fazer essa troca aqui. Então, Mix, Erase Alpha.
E eu vou querer a cor totalmente preta para poder apagar esse alfa aqui, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, deixa eu apagar aqui, tirar a perspectiva. Meu desenho ficou enorme e fora do esquadro. Então, deixa eu vir aqui, deixa eu remarcar isso aqui só para ficar bonitinho. Vamos fazer tipo assim, né? Tipo, graminha. Então, aqui, ó, eu estou apagando o meu alfa, né? Estou apagando o meu alfa e gerando o contorno das formas que eu quero. Então, vamos apagar aqui, ó. Apaguei esse cara aqui. Deixa eu vir aqui e deixar a borracha super forte. Então, eu quero apagar isso aqui assim. Eu também quero, talvez, um brush menorzinho só para gerar um contorno melhor aqui na base. Deixar assim, deixar as folhas flutuando, não tem problema não. E aí, uma outra coisa que eu vou fazer para o meu alfa, né, se eu vier aqui na minha imagem, deixa eu ver onde é que eu coloquei isso, aqui ó. Se eu vier aqui na minha imagem, eu também vou querer que isso ultrapasse um pouquinho o limite do meu objeto, né? Então, provavelmente isso é um pouco melhor de fazer no GIMP do que fazer aqui, mas vamos vir aqui e vamos aumentar a margem desse brush aqui. Então, eu quero o line, quero puxar aqui, segurando o Alt. Porque eu não quero que a coisa pegue em certos lugares, né? É, eu vou apagar um pouco demais aqui, só para. Deixa eu passar um pouco do ponto aqui. Deixa eu apagar um negócio que eu não queria. Se eu apaguei uma coisa que eu não queria, né? Eu posso vir aqui e colocar um add alpha, né? E aí o add alpha, né? Vamos colocar o meu. Então ele está colocando o alpha aqui, tá? Então eu estou usando ainda o brush de coisa retinha, né? Mas é a lógica da coisa, né? Tipo, você vai usar Erase Alpha para colocar a transparência, tá? Eu mudei a cor só para ficar didático. Quem é quem, né? Preto é transparente, branco é opaco, mas na prática você não precisa trocar isso não. É só para ficar associado aqui na hora que eu estava pintando. Porque meu alfa, né? Se eu trocar agora para mostrar só o alfa, meu alfa vai ser isso aqui, ó. Aonde está preto é transparente, né? Então, quando eu estou vindo com Erase Alpha, deixa eu voltar ele pro Space. Deixa eu. Eu acho que aqui está ok. No Space. É, então, quando eu estou aqui, ó, eu estou marcando de preto. Então, o Erase Alpha está fazendo essa parte da imagem ficar pretinha. E o Add Alpha, né? O Add Alpha está fazendo a área branca, né? Então, isso aqui é o canal de transparência, né? Então, o que eu estou pintando aqui, ó, é esse canal de transparência. Se eu desligar ele aqui, ó, meu objeto vai ficar com um fundo preto, né? Ele vai ficar com o fundo sem a transparência. Então, eu preciso ligar o canal de transparência, tá?
E eu posso configurar os tipos de transparência aqui nas opções do material. Então, dentro de material aqui, ó, nessa bolinha, né, eu vou ter em settings qual que é o tipo de transparência, se a transparência vai afetar a sombra ou não, ou seja, se na hora que a luz bater ele vai considerar o alfa fazer a sombra, e quais são os tipos de alfa. Se ele é um alfa suave, né, ou se ele é um alfa duro, né, um alfa rígido, né. O alfa suave, ele vai usar todos os tons de cinza para fazer a transparência. E o alfa jitter, ele vai fazer esse granulado aqui, ele está fazendo, na verdade, uma amostragem de pontos, né? Então, ele é um pouco mais leve, mas ele também é um pouco mais duro, né? Para o que a gente vai fazer aqui no Blender, o alfa padrão funciona, a gente não precisa mexer em nada, né? Eu uso o jitter por padrão na maioria dos casos, tá? Então, eu fiz isso aqui, e se eu tenho alfa, né? Se eu tenho um alfa, eu posso no Texture Paint, nas minhas opções avançadas, falar para ele não afetar o alfa depois que eu tiver pintado. O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui e ver cor e alfa. Significa que se eu escolher agora uma cor para pintar minha grama, deixa eu pegar aqui um mix, né? É, então eu quero que ele, eu estou trancando o alfa, né? Então no meu mix, aí. Então eu não estou pintando fora da área do alfa, né? Deixa eu aumentar um pouco o meu brush. Então aqui, ó, eu estou pintando e não estou afetando o alfa. Se eu vier aqui, aqui é uma opção diferente, né? Então, as opções de pintura aqui, ó, do Advanced são diferentes. Então, ele não vai trancar nesse lado de cá, tá? Então, ele está trancando só aqui. Quer dizer que eu posso vir aqui e pintar, né? Minha grama aqui, né? Eu posso fazer, né, a mistura que eu quiser aqui, né? Vamos vir aqui. Acho que eu quero a força e o tamanho agora. Agora eu quero a força e o tamanho. Então, esse objeto aqui na minha cena, ele vai ser uma folhinha, né? Ele está sendo criado através do alpha, né? E isso simplifica muito esse tipo de design, design de coisa como folha, né? Planta, também pano rasgado, né? Uma coisa que é legal de fazer com isso aqui, né? Então, isso economiza muita modelagem para gente, né? E é relativamente simples de fazer, né? Então, isso foi o uso do alpha na cor, né? Agora eu vou para o mapa de relevo. Ele é um pouco mais complicado de montar do que esse aqui. Vamos subir de volta meu Atlas. Quero continuar com minhas camadas aqui. Então, minhas camadas estão aqui, meu metal está aqui, minha rugosidade está aqui. Lembrando que eu vou provavelmente pintar todos os objetos nesses mapas, né? Então vai ficar bem mais elaborado que isso, né? Mas agora eu quero pintar um mapa de relevo, né? O mapa de relevo eu vou pintar um objeto diferente. Então, deixa eu sair aqui. Eu vou pintar um muro, né? Meu muro ele tem só uma cor, chapada, né? Então, vem aqui objeto, selecionar o muro, texture paint. Eu vou selecionar toda a volta dele, né? Então, eu quero selecionar toda a volta do meu muro. E eu quero pintar como se ele fosse chapisco, né? Como se ele fosse é, um muro de chapisco. Então, deixa eu vir aqui. Eu quero deixar meu Atlas cor aqui, né? E deixa eu pegar aqui, acho que esse aqui não é muito pequenininho. Talvez o próprio Noise. Talvez o próprio Noise. Deixa eu ver.
Talvez o noise seja pequeno demais. Deixa eu ver o. Estou escolhendo um pincel aqui. Acho que está bem visível, né? Deixa eu colocar. Então, vamos supor que eu quero pintar nesse muro aqui. Eu não quero pintar a cor, mas eu quero pintar o que que é alto e o que que é baixo, né? É, eu vou reduzir esse pincel aqui, ó. Eu quero fazer ele pequenininho. Eu quero que ele tenha um espaçamento alto. Então, eu quero um espaçamento bem alto, bem mais alto que isso. E eu quero bastante jitter nele. Bastante jitter. Muito. Então, assim, uma coisa que é comum no Brasil, né? Que é muro de chapisco, né? Então, como é que eu informo para o Blender que eu quero pintar coisas que são altas e coisas que são baixas? Que eu quero pintar o relevo do muro de chapisco, né? Então, vamos vir aqui no meu shading. E agora eu quero afetar o mapa de normal. Então aqui, a primeira coisa, ele é azul, né? Então ele vai afetar x, y, z. Então eu vou precisar do interpretador para ele. Eu não posso só ligar a cor direto aqui, porque ele não vai saber o que fazer com essa cor. Então eu vou vir aqui e eu vou procurar um tipo de vetor específico, né? Deixa eu adicionar aqui só para mostrar. Então esses vetores aqui, ó, então essas coisas que estão marcadas como vetor são elas que vão afetar o relevo visual. Eles não mudam o modelo continua sendo um plano, mas eles afetam como que a luz atua no plano. Então, vários desses aqui, eles vão servir para afetar como que a luz reage. O que a gente vai usar é esse primeiro, que chama bump. Tá? O bump, ele vai converter uma pintura em escala de cinza num mapa de normal. Então aqui, ó, eu vou ligar aqui o bump no meu mapa de normal. Nada vai acontecer, pode ficar tranquilo, né? E aqui no height eu vou criar uma nova imagem, tá? Então eu estou ligando no mapa de normal um vetor chamado bump e aqui eu vou pedir uma imagem nova. Então a mesma coisa, eu quero image texture, é uma image texture é, é, com a cor, né? Então se eu vier aqui e eu pedir uma imagem nova, eu vou querer a mesma lógica. Eu quero uma imagem que seja 50% de cinza, né? Eu vou chamar ela de bump, Atlas Bump. E vou pedir uma nova imagem aqui. O que vai acontecer com essa imagem aqui, quando eu for pintar ela? Então vamos no Texture Paint. Quando eu pintar, dependendo da cor que eu escolher, eu vou estar puxando o volume ou reduzindo o volume. Como ele só aceita tons de cinza, então se eu pintar pretinho, eu vou estar fazendo buracos no meu muro. Então meu muro passa a ter baixo relevo, né? É, Deixa eu colocar de frente aqui só para eu poder pintar melhor. Então vai ser um baixo relevo, como se tivesse cavado. E se eu fizer branco, vai ser um alto relevo, como se tivesse saltado. Então, meu jitter está meio alto, eu estou pintando ele fora do, do meu espaço aqui. Então, vamos subir aqui, vamos ver como é que isso afeta para cá. Então, ele está afetando o relevo. Está bem forte e a cor também está junto. Eu quero tirar a cor para a gente poder ver só o efeito da luz, né? Então, tudo está acontecendo aqui, ó, é a intensidade do meu mapa afetando como que a luz comporta. Então, se eu tirar a força aqui, ó, eu vou ter exatamente o que está cavando e o que está estourando a minha superfície. Eu vou pintar isso aqui
de 50% de cinza, né? Eu quero escolher primeiro o baldinho, fazer com o baldinho vai ser melhor. Eu vou pegar um outro brush só para testar, né? Então vou pegar aqui um outro brush, vamos pegar o Default. E aqui eu acho que vai dar para ver de forma mais objetiva que se eu pintar com uma cor escura, eu estou cavando o meu modelo. Se eu pintar com uma cor clara, eu estou elevando o relevo do meu modelo. De novo, não é o modelo de verdade, é só a normal dele. Né? Então você vê aqui, ó, não tem nenhum relevo real, mas ele parece ter quando a gente faz o uso da luz. Né? Então, isso quer dizer que se eu pegar um pincel igual eu estava fazendo, né? Com um jitter muito alto, né? Com um jitter muito alto, um espaçamento muito alto, né? E eu passar aqui, eu vou estar fazendo o equivalente do chapisco, do muro de chapisco. Né? Então eu consigo pintar. Eu quero reduzir um pouquinho aqui, só porque eu quero passar. Então eu consigo, sem ter que esculpir, sem ter que fazer nada além da pintura de textura, sugerir, né, um relevo. Né? Eu vou fazer para os dois lados. Né? Então eu vou fazer primeiro um tanto disso aqui. E vou fazer também escuro. Né? Para dar aquele mega relevo. E, obviamente, né, a gente viu as configurações de pincel, né? Dá para. Eu tinha a impressão que o meu noise já estava pronto para a missão. Então, deixa eu ver se ele está mesmo. Eu tinha a impressão que o meu noise estava pronto para a missão. Ele faz bem poroso. Meu noise ele faz, mas ele faz muito pequenininho. Então, acho que eu precisaria realmente de um brush mais agressivo. Vamos. Deixa eu pintar aqui só para. Então, tem aqui algum noise. Deixa eu vir aqui agora e mudar o valor só para ver como que acontece. Testar, né? Agora é a parte divertida, né? Tipo, descobrir qual brush que vai me dar o resultado, né? Que eu quero, né? Então, esse aqui tá sem a textura. Esse aqui tá sem a textura. Então, peraí, deixa eu pegar esse aqui. E vamos pegar esse crack aqui. E eu quero aumentar a força lá no meu shading. Vamos colocar aqui, só para eu ver se. Essas são as horas que eu fico divagando, tá, gente? São importantes para mim. Eu acho que esse aqui ele não tá funcionando tão legal. Acho que eu vou preferir usar os outros mesmo. Né? Parecem que estão mais dando efeitos mais interessantes. Então, esse aqui está dando um efeito mais legal. Então eu consigo marcar um relevo grosseiro aqui. E aí vamos configurar lá o meu shade. O shading
para esses mapas, ele funciona um pouco melhor em valores mais baixos, tá? Então, eu prefiro ele em valores mais baixos, mas vamos ver aqui como que... Então dá para pintar aqui um muro que tenha bastante textura, né? Bastante relevo na textura também, né? E aqui. Então esse aqui é um mapa de relevo. Deixa eu voltar com minha cor aqui, né? Então eu tenho um mapa de relevo. Obviamente com a cor ele vai funcionar mais legal, né? Com a rugosidade também, né? Eu estou fazendo um mapa de relevo super liso. Eu vou ter que pintar a rugosidade dele. Mas isso aqui vai fazer um... vai gerar uma altura aqui no meu modelo, né? É, Aí, para a gente finalizar essa sessão, eu vou lidar com a emissão, né? Emissão é o que vai aparecer aceso na cena, né? Então, não é um gerador de luz, mas é uma coisa que garante que as áreas que você quer que estejam associadas à iluminação, elas pareçam acesas, né? Então, aqui no caso da minha ceninha aqui, ó, quem pode receber esse... Deixa eu tirar aqui esse wireframe, que ele não vai me ajudar. Quem pode receber essa emissão aqui e fazer sentido é meu poste de luz, né? Então é ele que tem uma área que vai ser emissiva, né? Vai ser bem simples de pintar ela, né? Então eu posso realmente pintar só só a área da luz mesmo, né? Então só a área da luzinha aqui, para parecer que está aceso mesmo quando não tiver, né? O ideal também seria eu pintar isso de uma forma parecida com o design que eu fiz, mas eu vou fazer diferente, só para mostrar o resultado, tá? No caso do emission, eu posso pintar colorido. Então, eu vou puxar aqui, mesmo processo, vou pedir um image texture ligado na cor, vou pedir aqui um mapa novo, vou chamar ele de Atlas Emit. É bom lembrar que se você vai fazer um atlas de objetos, é bom que eles sejam da mesma família, então você vai usar a emissão, faz um atlas de objetos emissivos para você usar bastante do mapa, senão vai acontecer igual o meu mapa, que eu vou usar o emit só num pedacinho e vai ser um desperdício de imagem, vai ficar pesado, né? Então sempre tenta associar os objetos ao uso dos mapas mesmo, tá? E aqui, diferente dos outros, eu vou querer que ele seja 100% preto, ou seja, tá tudo apagado e onde eu pintar vai estar aceso, né? Então vamos pedir aqui uma imagem nova, new image. É, dentro desse atlas aqui, né, desse emit aqui, né, eu vou lá no meu texture paint e eu vou pedir aqui, vamos pegar um amarelinho, talvez com gradiente. Não, vamos fazer pintando mesmo. Deixa eu pegar aqui e vamos pegar um amarelinho, né, vamos começar a pintar vamos pegar um default aqui, o text draw, vamos pegar amarelão. E eu vou pintar aqui, eu não estou vendo, né, o meu emit acontecendo aqui, né? Será que eu estou pintando mesmo ele? Será que eu estou pegando nisso? Então vamos pegar aqui, vamos conferir se eu estou usando alguma textura, qual tipo de coisa. O espaçamento está muito grande, vamos por 10%, então vamos deixar o espaçamento. E meu jitter também está muito grande, vamos colocar ele para zero. Aí, ó, agora sim. Agora eu estou pintando ele, mas eu não estou vendo que eu estou pintando ele. Ou seja, mesmo que eu esteja pintando aqui, eu não estou vendo que eu estou pintando, né? Então, como que vai funcionar nesse caso aqui?
ou eu vou ter que colocar, tipo, a cena escura mesmo, né, para poder pintar e ver, tipo, a coisa acontecendo, né, ou eu vou ter que ir pro modo de visão do objeto aqui para ver o que que eu estou pintando, né, para poder ver o que está acontecendo aqui, tá? Vou ficar aqui por enquanto. Vamos ver como é que está meu shade. Eu liguei o emit, mas o meu emit está em zero, então não tem como eu ver mesmo. Então vamos ligar em um. Ah, agora sim, né? Então esse valor aqui, ó, ele também pode ter uma imagem, um atlas para ele, tá? Você pode ter um atlas para emissão e um para força da emissão, mas aqui, só esse aqui já resolve, né? É só falar o que está aceso e o que não está aceso e definir a própria cor, né? Vai me falar se parece aceso ou não. Ou seja, se eu pintar de preto o meu emission, vai parecer que está apagado, não vai parecer que está tipo aceso, né? É, então a própria luminosidade da cor aqui, ó, vai me falar se a coisa está acesa ou não. Então, no caso aqui, eu vou pintar de laranjão assim. Opa, eu cliquei sem querer ali na câmera. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Tem como alinhar por seleção, né? Então, é, eu tenho aqui uma opção de em View. Eu tenho a opção de View Selected, Frame Selected. Aí agora quando eu girar vai estar girando a minha luzinha. E aí eu vou pegar um valor mais claro, né, para ir pintando aonde eu acho que vai estar mais luminoso no final das contas. Talvez eu queira usar um blur aqui. Talvez eu queira usar um blur. E aqui talvez eu queira usar um amarelo, mas com uma opacidade baixa. Né? E aí, mesmo quando já é tudo escuro, isso vai parecer que está aceso. Né? Isso não necessariamente emite luz, né? Mas num pós-processamento isso pode é, gerar a sensação de luminosidade, né? Então a gente tem como no pós-processamento ligar o efeito de luz. Eu não sei se dá tempo de eu fazer isso aqui no meu na minha cena, né? Porque eu teria que criar uma composição. É, teria que criar uma composição. Vamos fazer rapidinho aqui, vamos ver se eu não estouro demais o tempo da aula. Então, deixa eu adicionar aqui um Bloom, não é Glow. Bloom. E deixa eu ver como é que tá no meu shading aqui. Deixa eu vir e aumentar a força, talvez. Então, tá. Então, aqui dá pra ver que tá afetando, né? Que tá mudando. Então, deixa eu colocar aqui meu compositor. Eu quero meu compositor. Mix 0. E aí, vamos. Então, o emit ele vai conseguir dar a sugestão de que está aceso num jogo, mesmo sem ser uma luz, né? Então, a gente vai ter como sugerir que uma coisa está acesa dentro do espaço do jogo, né?
mas ele não gera luz, ou seja, ele não está iluminando a minha cena, né? Ou seja, ele não está gerando tipo efeitos de luz, ele só parece que está aceso. Então, deixa eu voltar aqui no meu shading, deixa eu voltar aqui no meu shader editor. Então, esses são os mapas que a gente geralmente usa para criar conteúdo. Não quer dizer que eu tenho que usar todos em todos os objetos. Às vezes o objeto ele vai ter só dois. Tem muito objeto que só precisa da cor e o que é metálico. Tem objeto que só precisa da cor e o índice de rugosidade. Tem objeto que só precisa da cor. Tem objeto que não precisa mais do que a cor. Né? Então a gente não precisa de todos esses. Deixa eu colocar o meu mission aqui também curiosamente, com um material output só para a gente poder ver ele quando eu quiser. Né? E deixa eu colocar meu bump também com um material output aqui para ele. Só para a gente poder ver o que, que eu pintei, né? Então eu pintei. Deixa eu desabilitar a composição também. Então eu pintei nesse processo aqui, né? Eu pintei a emissão, o bump, a rugosidade, o metálico, né? E a cor, né? Importante que eu salve todas essas coisas, né? Importante que eu salve todas as imagens. Então cada uma das imagens vai virar, por enquanto, né, um atlas separado, né? Então é importante fazer esse processo aqui, tá? Se eu vier aqui no meu teste de paint, tem a opção de Save All Images, mas ainda é bom conferir se ele está salvando mesmo, ou seja, se você não empacotou, né, você ir na sua pasta e ver se ele gerou essas imagens ou se ele só salvou aquelas que já estavam pré-salvas, tá? Então eu prefiro vir aqui e garantir que eu estou salvando cada uma das imagens. Eu quero emit. Ó, tá vendo? Aqui ele não tinha uma imagem na pasta. Então, aqui vamos lá, Atas Color. Já tem a pastinha, né? É, Bump. Salvando cada uma delas na minha pasta. Então aqui, ó, eu tenho o meu mapa de relevo, meu mapa de cor, meu mapa de emissão, meu mapa de metálico, meu mapa de rugosidade e as camadas separadas. Então está salvo. E quando eu for transportar esse arquivo, tá, gente? Quando eu for transportar, ou seja, se eu quiser levar esse arquivo de um lugar para outro, em vez de eu carregar todas as imagens, inclusive para entrega de trabalho, eu posso vir aqui em External Data e pedir para ele empacotar todos os recursos, né? Se ele empacotar os recursos, ele vai pegar todos os meus arquivos de imagem e empacotar dentro do espaço. Vai aparecer esse ícone aqui, ó. Então, meu bump está empacotado, meu color está empacotado, meu metal está empacotado. Ó. Agora, esse ícone aqui, ele aparece, né? Então, antes de eu empacotar, ele não tinha esse ícone, né? Era um ícone da pasta, né? Então, era o ícone da pasta que ele tinha, né? Então, depois que você roda o pack, ele muda e ele empacota aqui, tá? E aí, no mais é isso. Como atividade para vocês, né, fica a experimentação, né, dos mapas e a definição de quais mapas você quer usar para poder pintar, né, o seu, o seu modelo, né? Então, isso em sala de aula, né, com os alunos em sala de aula, a gente tira dúvidas sobre essas ligações todas, né? Ou seja, todas essas ligações que eu estou fazendo aqui
Os alunos podem tirar a dúvida em sala de aula. Para quem está vendo isso no vídeo, eu estou tentando, nesse exato momento, deixar um bom espaço para captura da tela, né? Então, deixando um espaço que a pessoa quiser fazer uma pausa, ela consiga ver tudo que eu criei aqui, né? Então, estou subindo aqui todo mundo, né? Só para deixar um espaço de legibilidade é, ligeiramente maior, né? Mostrar o que, que eu fiz aqui. Então, tá ligeiramente turbulento, mas isso vai facilitar outros processos no futuro para mim, né? Quando eu quiser exportar cada um desses mapas aqui, né? Se eu quiser exportar eles, é, eu consigo dar bake, essas coisas com esse espaço. E na verdade, eu não preciso de nenhum desses aqui no formato que estão aqui. Então, todos esses aqui é só para mostrar em sala de aula é, o que é cada um dos meus mapas, né? Então, isso aqui não faz parte de fato é, da minha definição final. Ele está aqui só para eu poder fazer esse clique aqui de troca. É só como se tivesse um visualizador. Na prática, não é tão necessário assim, né? É, e o resultado final vai ser esse cara aqui, né? Mas é isso. Para quem viu até agora, muito obrigado. Espero que tenha sido útil e espero que, né, ajude alguém que assistiu aí o vídeo inteiro.